O coronavírus e todo o seu impacto mudou o mundo por completo. A sociedade nunca mais será a mesma depois desse evento. Política, economia, cultura, ciência, religião, tudo sofreu impacto e tudo isso precisa ser repensado, está sendo repensado para um próximo momento após esse grande evento pandêmico que estamos vivendo. Será como que seria se nós conseguíssemos descobrir qual foi o primeiro ser humano que contraiu esse vírus e que passou e que de certa forma impactou toda a sociedade, todo o mundo moderno? A verdade é que se a gente buscar a resposta para isso agora, não vai adiantar muito, visto que o mundo já sofreu todos os seus danos e todo o impacto que isso trouxe para nós. Mas nós também podemos pensar que é um vírus muito mais pesado, muito mais danoso e que já impactou a todos nós, que já impactou as nossas vidas desde que nós nascemos. Esse vírus é o vírus do pecado. E esse vírus veio por causa de um homem e passou para toda a humanidade. Veja, Paulo diz em Romanos 5,12 o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Um só homem, ou seja, Adão, foi capaz de passar esse vírus para toda a humanidade. Nós ainda não temos noção dos impactos reais do coronavírus no futuro. A comunidade científica, bem como a comunidade política, a economia, tem corrido atrás do tempo para achar uma solução favorável para que nós possamos conter esse vírus. Entretanto, o vírus do pecado, ele não pode ser contido a partir dessas esferas. Todos estão infectados. Todos foram infectados. Todos estão fadados à morte. A boa notícia é que, embora exista todo esse esforço da parte da sociedade para trazer uma solução para o coronavírus, a boa notícia é que para o vírus do pecado, algo já foi planejado desde antes da criação do mundo. O antídoto e quem trouxe, o único capaz de nos livrar disso, Jesus Cristo. Se por um lado Paulo fala que por um só homem veio o pecado e consequentemente a morte a todos nós, Paulo também vai dizer em Romanos 5, no versículo 15, que se por causa da ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes a muitos. Se muitos morreram pela ofensa de Adão, muito mais agora podemos ter a nossa redenção e a cura para o pecado através de um só homem, Cristo. A história não acaba com o pecado, a história não acaba com a nossa infecção por causa do pecado. Cristo morre em nosso favor e nos dá a possibilidade de receber esse antídoto que nos leva à vida eterna. Cristo é o único que pode nos livrar desse vírus nocivo do pecado. E Ele quer fazer isso, se ainda não fez na sua vida. Mas saiba que o seu esforço pessoal, o esforço político, científico, enfim, todo o esforço que a sociedade ou você buscar para se livrar desse vírus do pecado, não será o suficiente. Talvez você já tenha percebido que tudo que você tem à sua disposição, todos os recursos que você tem ao seu favor, não pode resolver o vírus do pecado em sua vida. Somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode transformar a sua vida e Ele quer fazer isso. Então, este é um momento de reflexão da nossa parte. Reflexão da nossa condição humana. Como nós estamos e como nós temos construído a nossa vida nesse cenário. Bem provável que pode ter ruído todos os seus fundamentos por causa dessa crise. Mas essa é uma hora de construir a sua vida naquele fundamento que é eterno, Cristo Jesus. Então, não tenha medo do coronavírus. Tenha medo daquele que pode de fato dar e tirar a vida. Mas além de temor a ele, confie nele, porque ele pode de fato também sustentar a sua vida.
te livrar da condenação eterna, te livrar do vírus do pecado. Reconheça, olhando para si, que você precisa de Cristo, que você precisa de salvação, que você precisa de redenção e somente Cristo pode fazer isso por você. Esse é um momento importante para você pensar nisso. Esse é um momento importante para você refletir sobre a sua vida. Cristo é o único que pode te garantir a liberdade, mesmo nesse tempo em que todos nós estamos trancados dentro de casa. Aqueles que ouvem a voz de Cristo, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele ainda diz, Pedro vai dizer sobre ele, dizendo: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, ou seja, o vírus mais danoso deste mundo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, pois por suas feridas fomos curados. Em meio a essa crise que estamos vivendo, em meio a essa pandemia que estamos vivendo, Cristo é o único que pode nos curar do vírus mais nocivo que já nos atingiu, o pecado. Ele fez isso comigo um dia, por graça, por amor de Deus. E Ele também quer e pode fazer na sua vida. Desfrute do que Cristo quer fazer e não desperdice esse tempo de coronavírus para se achegar a Deus. Que o Senhor te abençoe.